Efésios capítulo 3, do 14 até o 21. A Escritura diz assim, tá? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, nós oramos, Pai. Oramos pedindo, Pai, que Tu ilumine o nosso entendimento nessa manhã, Pai, para que a gente venha expor a Tua Sagrada Escritura com fidelidade, Pai, com temor e com tremor. Pai, que nesta manhã Tu possa falar aos nossos corações, Pai, e ensinar este princípio, Pai, de que Paulo está ensinando aqui, Pai. Uma segunda vez Paulo ora, uma segunda vez uma oração de Paulo, Pai, uma oração teológica, Pai. Ele está ensinando teologia e orando, Pai, junto com a igreja. Este é um ensinamento grande para nós, que nós abandonamos o Teu ensino e abandonamos a oração a Ti, Pai. Ajuda-nos, Pai, para que a gente venha entender isso e que a gente venha aplicar isso nas nossas vidas. Se nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus, amém. Bom, chegamos no final do capítulo 3. O capítulo 3 é o último capítulo em que Paulo ensina aos Efésios sobre teologia. Lembra que na primeira ministração eu falei que a gente poderia dividir o livro em duas partes. Os três primeiros capítulos, Paulo ensinando teologia, e os 3 últimos capítulos, Paulo ensinando a prática daquilo que ele ensinou sobre os 3 primeiros capítulos. E é interessante que um princípio que Paulo usa para ensinar a teologia é a oração. Paulo ora a primeira vez no capítulo 1, do verso 15 até o verso 23, Paulo está orando a igreja e ensinando teologia. Aqui ele termina ensinando teologia e orando. Então Paulo começa ensinando teologia orando e termina ensinando teologia a eles orando. Paulo está nos ensinando aqui um princípio. Por isso que o tema da mensagem, se eu pudesse botar um título na mensagem, é uma segunda oração teológica. Paulo está ensinando teologia e orando. E ele está terminando o seu ensino teológico, os 3 primeiros capítulos de Efésios. Ele está ensinando teologia. Isso tem que ser um princípio que a gente tem que aplicar na nossa vida. Isso tem que ser. Então, recapitulando, aqui termina o ensino teológico de Paulo aos Efésios. Não que ele não ensine no capítulo 4, 5, 6, mas ele se foca um pouquinho mais a vida prática daquilo que ele ensinou, do capítulo 4, 5 e 6 de Efésios. Então, hoje, a gente termina o capítulo 3, ok? Tendo em vista que nos últimos finais de semana a gente falou sobre um prisioneiro que glorifica o seu Senhor e manifesta o mistério de Cristo ao mundo. Nós falamos de Efésios capítulo 3, do 1 ao 13, onde Paulo ensina alguns princípios, né, sobre a igreja, que era para nós como igreja tirar algumas lições. Eu tirei 3 aplicações do sermão passado, que a primeira aplicação foi que muitas das vezes nos tornamos prisioneiros por amor de Cristo e do seu Evangelho. A segunda aplicação foi que o maior dos apóstolos se considerava o menor. Paulo era o maior deles em ministério, mas ele se considerava o menor. Ele não se achava digno porque perseguiu a igreja de Cristo. E hoje nós fizemos o papel contrário, nós nos achamos muito e fazemos pouco.
né? E a terceira coisa que eu aprendi foi que nós temos que ter ousadia com acesso e confiança mediante a fé. Isso não é uma confissão positiva, não é para confessar positivamente, para decretar bênçãos e vitórias, mas não, é para que a gente entenda as grandezas de Cristo. É para isso que serve essa, abre aspas, alegria e ousadia, que nem a gente usa, né, no termo futebolístico. Mas não é isso, tá? Bom, então vamos dar início à exposição. Verso 14, Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Bom, Paulo começa novamente aqui no capítulo 3, no verso 14, a mesma frase que ele usa no capítulo 3, no verso 1. Por esta causa. Paulo está orando e está dizendo por que ele está orando. Ele está orando por quê? Por causa de tudo que ele disse antes. Desde o capítulo 13, o capítulo 2 e o capítulo 1. Paulo está orando novamente. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Você colocar de joelho não quer dizer que é uma postura física de oração, como muitos aderem. Não. Se colocar de joelho significa uma submissão. Tá? Significa uma intercessão. Era como se Paulo estivesse se colocando diante ao rei, suplicando e pedindo algo ao seu rei. No caso aqui, seu rei é Cristo Jesus. Então Paulo está entrando com ousadia, com fé, orando a Deus, se colocando numa posição de submissão pela igreja. Esse é o significado de que Paulo está se colocando de joelhos diante ao Pai. Paulo está chegando no Rei soberano do universo, aquele que criou os céus e a terra, tudo que nela há. Está dizendo: olha, Pai, eu estou intercedendo pela igreja. Eu estou buscando por eles, Pai. É por causa deles que eu estou fazendo isso. Por causa disso que eu tenho ensinado a eles. É por causa disso que eu estou me colocando de joelhos. Paulo está terminando o seu ensino teológico orando e suplicando pela igreja. Muitas das vezes nós por cremos na soberania de Deus, é criado um espantalho, que não precisa orar. Não, se está tudo na mão, no controle de Deus, é Deus que controla todas as coisas, não precisa orar. Não, é exatamente por estar nas mãos de Deus que a gente ora. Se estivesse nas minhas mãos, eu devia orar a mim mesmo. Meu eu, por favor, me ajuda. Não, não é assim. Nós oramos a Deus, para que Deus, que é o soberano, o controlador de todas as coisas, o regente da orquestra do universo celestial, para que Ele venha nos ajudar. É por isso que nós oramos. Nós reconhecemos que existe um Deus soberano lá em cima. E é por causa desse Deus soberano que nós oramos. Verso 15. De quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. É interessante o que Paulo diz aqui. De quem toma. Paulo toma a liberdade, literalmente, de orar sobre a igreja e pela igreja. Paulo está olhando para essa carta que primariamente os estudiosos dizem que é para Éfeso e depois circularia em toda a Ásia Menor. Paulo está olhando e dizendo assim: olha, eu tomo o nome de toda a família. Quando Paulo fala isso, a gente tem que se lembrar nos capítulos anteriores que a gente entendeu que judeus e gentios, unidos em Cristo, eles fazem parte da família de Deus. Paulo está olhando e dizendo assim, literalmente: eu tomo o nome, ou seja, eu falo em nome de toda a igreja. Eu falo em nome de toda a igreja. Para quê? Que igreja é essa? Tanto no céu como na terra. Paulo se refere aos santos, tá? Aos santos de todos os tempos. Aqueles que agora estão com Cristo, enfim, seio de Abraão, como você queira, tá? E aqueles que ainda estão na terra. Paulo está orando em nome de todos os santos, todos os crentes, todos aqueles que estão em Cristo, seja no céu e na terra. Paulo está orando, Paulo está se colocando como se fosse a própria igreja, orando num só espírito, numa só fala, como se a fala de Paulo fosse atribuída a toda a igreja. Note o tamanho da força da expressão de que Paulo está usando aqui para os Efésios, para ensinar de que ele toma toda a liberdade, de tanto dos que estão no céu como que estão na terra. Paulo está se colocando como porta-voz da igreja orando. E a pergunta que fica é: quando nós tivemos esse tipo de ousadia para orar? Pai, eu estou orando em nome da minha, abre aspas, denominação. Pai, eu estou orando em nome de toda a família desse irmão. Pai, eu estou orando em nome de todos os crentes. Eu me parei a ler e a entender esse verso e me coloquei nesse lugar de Paulo. E eu cheguei à conclusão de que eu nunca fiz isso que Paulo fez aqui. Eu nunca tive a coragem de fazer isso aqui que Paulo fez.
Isso é uma confissão minha. Eu nunca parei, eu já tinha orado, sim, sobre a igreja, né, sobre a denominação, sobre as pessoas, mas eu ter a ousadia que Paulo está tendo aqui de dizer, e Paulo diz isso, tanto no céu como na terra, isso eu jamais tive ousadia de fazer. Jamais. E para isso eu vejo e noto que tamanho era o poder no espírito desse homem. O que Deus operou no coração desse homem, fortificou esse homem para ele ter a coragem de falar isso. Eu não tenho essa coragem ainda. Mas se Deus me conceder essa glória, essa riqueza, essa sublimidade. Então, de quem toma? Ou seja, Paulo tomou o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. Paulo está orando nesse nível aqui a igreja. Verso 16. Para quê? É para isso que Paulo está orando. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. Aqui a gente tem que parar um pouquinho mais para ver as palavras. Para que segundo a riqueza da sua glória? Paulo está orando para quê? Para que a riqueza da glória de Cristo, de Deus o Pai, do Filho, do Espírito, vos conceda. A maioria das vezes a gente acha, tá, que ser rico é somente ter bens materiais, dons do Espírito, realizar milagre, cura, fazer o cego ver, o surdo ver, o coxo andar. A gente acha que o poder é isso, né? Mas Paulo está dizendo que a riqueza da glória em que Paulo está trabalhando aqui, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. No homem interior. Quem é o rico espiritualmente? É aquele que tem muitas posses? Não. É aquele que executa muitas coisas dentro da igreja? Que tem poder sobrenatural? Não. A riqueza da glória de Deus, de Cristo Jesus, do Espírito, é que a gente seja fortalecido com poder. E da onde vem esse poder de Deus? Mediante a oração. Então a gente já começa a analisar aqui alguns princípios. Se a gente não ora, a gente não entende a riqueza da glória. Se a gente não orar, a gente não entende isso. Paulo entende porque ele ora. Primeiro princípio que a gente pode ver aqui e analisar. E outra coisa que a gente entende, que o fortalecidos com poder no Espírito vem por meio de Deus. Não vem por meio das obras, não é por meio de nada que tu vá fazer para Ele, não é por meio dos teus milagres, das tuas curas, das línguas que tu fala, nada disso, não. É mediante uma concessão de poder no Espírito, mediante a oração. É mediante isso. Olha o que Paulo está ensinando em meio a uma oração, eu fico pasmo mesmo. Eu paro e fico analisando. Ontem de noite eu ainda falei para a Aninha, o que Paulo ensina em oração é muito mais do que nós ensinamos nos nossos ensinos teológicos que nós temos por aí. Paulo está orando, é uma coisa que é normal para ele. E a carga teológica da oração desse homem em favor da igreja é algo absurdo. Olha o que Paulo está dizendo, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu espírito no homem interior. Paulo está dizendo, fortifique-se internamente. É para isso que eu oro para vocês. Isso é uma riqueza da glória de Deus em vocês. Eu fico parado e pensando, imaginando os caras por aí, ficam falando 1001 besteira. Vamos fazer campanha disso, não precisa, meu amado, se tu orar, se tu souber o poder da oração e que a oração faz contigo e te transforma mediante o poder de Deus em ti, tu não vai precisar fazer campanha de absolutamente nada, meu amado. Se tu entendeu o Evangelho, que Cristo está dizendo, que os apóstolos ensinaram, tu já está fortalecido, meu amado. Esse fortalecimento não é para te ser um Hulk espiritual, não. Não é para isso. É para que tu entenda a grandeza e a glória de Cristo. Eu fico pasmo, eu não tenho palavras para descrever isso aqui. Bom, a gente pode entender que a riqueza da glória é ser fortalecido com o poder do Espírito interiormente. Isso também está ligado, tá, com o sofrimento que Paulo passava. Da onde que Paulo tirava? Da onde que Paulo poderia ser forte espiritualmente para aguentar as prisões, os naufrágios, a fome, o frio, as chibatadas que ele levou por causa do Evangelho, se ele não fosse fortalecido no homem interior?
Está aqui o homem que é a prova do que é ser forte espiritualmente. E não é só porque ele fazia milagre, ele é forte porque ele aguentou. Ele disse: eu combati o bom combate, eu corri a carreira, eu guardei a fé. Como que ele fez isso? Fazendo campanha pelas igrejas que ele fundou? Não! Foi sendo fortalecido no homem interior. E a gente esquece desses princípios. É inacreditável a cegueira espiritual da nossa geração no Brasil. Ultimamente eu tenho orado bastante para que Deus levante pessoas que exponham o Evangelho dessa forma para o Brasil. Porque é a única forma do Brasil crescer. E Paulo foi o único que sofreu. Se a gente ler Efésios 1, do 13 ao 14, a gente voltar um pouquinho para trás, a gente vai ver as bênçãos de Deus em Cristo. Paulo vai dizer: bendito Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Ele vai dizer que a eleição, Deus ter nos escolhido, é uma bênção. Paulo vai dizer que a predestinação de Deus é uma bênção, que a adoção de filhos é uma bênção. Paulo vai dizer que isso é para louvor da sua glória e graça. Ele vai dizer que no qual nós temos a redenção, isso é uma bênção. Isso tudo é ser fortificado no interior. É conhecer a riqueza de Deus interiormente. Note que uma pessoa abençoada é aquela que entende espiritualmente a eleição, que entende a redenção, que entende que nós somos adotados por Deus, que agora nós somos família e filhos de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Note o que é ser rico espiritualmente. Em nenhum momento Paulo vai dizer aqui que ser rico espiritualmente é curar cego. Não que não possa fazer isso, não que não seja válido fazer isso, mas isso é uma fagulha. Isso é uma pequena fagulha daquilo que Deus trouxe para nós mediante as bênçãos espirituais, que é reconhecer o seu Filho. Isso é a essência do Evangelho. E nós colocamos aquilo que é consequência na frente daquilo que é essência. A gente não aprendeu isso ainda como igreja. 2000 anos, mais de 2000 anos. A igreja já está na terra e ainda não aprendeu isso. A igreja, que eu digo depois de Atos dos Apóstolos. A gente precisa aprender isso. Seguimos adiante. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. Olha a oração de Paulo. E assim, habite Cristo em vosso coração. Paulo está orando para que os crentes, Paulo está dizendo para os crentes, olha, que habite Cristo em vosso coração. Por a gente ter esse entendimento, tá, que Cristo habita e sempre habitará em nossos corações, Paulo está orando a Deus e pedindo que a igreja reconheça isso, olha, que vocês possam reconhecer que Cristo habita nos vossos corações. Que Deus possa abrir esse entendimento para vocês. Isso faz parte da riqueza da glória, na qual Paulo está falando. E Paulo está orando para que os crentes entendam isso. Por quê? Não é porque eles nunca ouviram falar disso. É porque nós, homens, nós temos sempre aquela fagulhazinha do pecado original que nos corrompe, nos leva a dar um passo atrás. Aí se não é Deus vir com o seu poder e a sua eficácia, o seu operar em nós, a gente só vai andar para trás. A gente é um caranguejo de total. A gente não anda para frente, se não for movido por Deus e pelo Espírito de Deus. Então Paulo está orando aqui para que a igreja seja fortalecida. E para ela ser fortalecida no Espírito, no homem interior, ela vai ter que entender que Cristo habite em vosso coração. Pelo quê? Pela fé. Pela fé. Cristo não habita no coração do homem pelas obras do homem. É pela fé. Nós achamos muitas vezes que o homem de Deus, porque olha o que ele faz. Não. É pela fé. Tudo é pela fé e mediante a graça de Deus. Se não existisse a graça de Deus para nos conceder a fé, nós não entenderíamos absolutamente nada do pouco que a gente entende. Então Paulo está deixando claro aqui, tá? Paulo está orando, dizendo para eles, olha, esse entendimento que Cristo habita em vossos corações, é para isso que eu estou orando. Efésios 2:22, Paulo já tratou disso. Eu fiz questão de não trazer até aqui nenhum paralelo fora de Efésios para mostrar que Paulo já ensinou isso. Ele já ensinou isso com outras palavras, e ele volta a ensinar isso na sua oração teológica, a última, vamos dizer assim, a última oração até o capítulo 3. E olha o que Paulo diz em Efésios 2:22.
Efésios 2, 22, Paulo vai dizer assim: no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Note que Paulo ora para que o Espírito no interior do homem seja fortalecido. E aqui Paulo está dizendo que habite Cristo em vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor. E no último versículo do capítulo 2, Paulo vai dizer: no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Note que está tudo entrelaçado. Paulo está construindo um pensamento muito forte, muito, vamos dizer assim, consolidado na carta aos Efésios. Paulo está dizendo que pela fé, arraigados, alicerçados em amor, a gente consegue entender essa grandeza da glória, da riqueza de Deus. Isto Paulo diz porque o corpo, estando unido pela fé, a oração de Paulo era exatamente para que a igreja venha ter uma unidade. Essa unidade é pela fé, mediante o poder do Espírito. É tudo isso que Paulo está tentando mostrar para a igreja aqui. Ele está dizendo, ele está orando em nome de todos os cristãos, de todas as eras, de todos os tempos. Porque ele diz, eu tomo o nome de toda a família de Deus, tanto no céu como na terra. Eu estou me colocando como se fosse a tua igreja toda, Pai. E falando isso. Note a responsabilidade da oração desse homem. E note a teologia que ele coloca na oração. E note o ensino prático também que ele coloca na oração. Se a gente notar tudo isso, eu fico literalmente maravilhado com o que Paulo está dizendo aqui. Literalmente maravilhado. Em 1 Pedro 1,22, veja o que o apóstolo Pedro fala. Pedro 1,22. A gente pode ler até o 23. Pedro 1,22. Pedro está falando sobre santidade, tá? Sobre a unidade que traz a santidade de vida, vamos dizer assim. Olha o que Pedro vai dizer: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerados não com semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pedro também está falando e ensinando algo muito parecido que Paulo, a unidade. Como é que a gente é unido? Tendo purificado a nossa alma. Como é que pode purificar a alma? Mediante a fé em Jesus Cristo. O qual, pela vossa obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal. Pedro vai dizer no versículo 23 que nós fomos regenerados. Não de semente corruptível, mas incorruptível. A regeneração vem de quem? De Deus. Deus nos regenerou para que a gente seja unido, para que a gente venha entender, ter esse amor fraternal. E Paulo está orando aqui em nome de toda a igreja, se colocando como uma igreja e pedindo que habite Cristo em vosso coração pela fé. Verso 18. E aqui eu já ouvi milhões de pregações sobre o verso 18. E é engraçado que tem muita gente que quer entender a altura, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Deus. Mas eles não entendem que o princípio disso aqui é a oração de Paulo para que habite Cristo em vosso coração pela fé. Alicerçados em amor, Paulo vai dizer no verso 18, a fim de poderes compreender com todos os santos. Note que isso é uma compreensão de todos os santos, ou seja, da igreja, daqueles que estão unidos em Cristo. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? O que é isso aqui que Paulo está dizendo? O que é essa largura, comprimento, altura e profundidade? O que é isso? Paulo agora está dando aula de geometria aqui? Não. Paulo está ensinando que a largura, a altura, o comprimento, a altura e a profundidade é estar habitando Cristo no nosso coração pela fé, arraigados, ou seja, ligados, tá? E alicerçados em amor. É isso que Paulo está ensinando. Então,
Como que eu posso compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Cristo, de Deus, do Espírito em nós? Como que eu posso saber? A amplitude referida por Paulo na aceitação de Deus e gentios na igreja. Isso a gente vê em Efésios 2, do 11 ao 18. Então a amplitude, vamos dizer assim, a amplitude referida que Paulo está citando aqui, é Deus juntar judeus e gentios igualmente em Cristo Jesus. Aqui a gente já começa a entender o amor de Deus. Como é o amor de Deus? É juntar dois povos que eram distintos, onde somente um poderia ser salvo, que eram os judeus. Deus inserir gentios que não mereciam também, assim como os judeus. E Deus desses dois povos fazer um novo homem, como o apóstolo Paulo diz, e este novo homem é a igreja de Cristo Jesus, a sua noiva, na qual ele irá buscar um dia. Isto a gente já consegue entender a largura. Bom, depois a gente pode entender o comprimento de Deus. O comprimento a gente pode colocar como se fosse a eleição de Deus. Deus nos escolher antes da fundação do mundo. Isso está lá no capítulo 1, no verso 4 e no verso 5. O comprimento foi que Deus não se deteve a um único povo para salvar. Deus, vamos assim, estendeu essa salvação, essa tão grande salvação a todos os povos da terra. Deus não ficou somente nos judeus. Deus estendeu. O cumprimento disso foi todos os povos, todos os homens de toda tribo, língua, raça e nação. Depois a altura. A gente pode ver a altura de Deus, ou seja, infinitamente, vamos dizer essa altura, em Deus ter nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso Paulo fala em Efésios 1:3. Que tamanho que altura é essas bênçãos que Deus tem para nós? É infinito. É toda sorte nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ficou faltando a profundidade. A profundidade de Deus é quando o amor de Deus chega em qualquer pessoa, em qualquer mísero pecador, onde Ele estende essa graça, e essa graça é desde a eternidade, e vai daquela eternidade em qual nós não existimos, até uma eternidade que irá se findar. Ou seja, vamos dizer que a profundidade do amor de Deus é eterno para com seus eleitos. Então, nós conseguimos entender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, a partir do que Paulo já ensinou aos Efésios. Muitas das vezes a gente quer pegar e fazer uma temática em cima disso e construir coisas que não tem muito a ver com o contexto que Paulo escreveu. Eu trouxe o que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, somente mostrando em Efésios, na carta aos Efésios, o que Paulo está ensinando à igreja. Então a gente pode compreender isso. Verso 19. Paulo continua, depois de dizer, para que a gente compreender, toda a igreja compreenda o que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Note que conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade não é somente aquilo que eu disse anteriormente, agora, para vocês. É também conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Quando Paulo diz aqui que excede todo o entendimento, é inimaginável para nós. Nós não vamos poder compreender esse amor que Cristo teve por nós, na eternidade, nos elegendo, nos escolhendo, nos abençoando, nos dando a vida eterna aqui nessa vida. A gente pode ter uma fagulha, e essa fagulha já é o suficiente para a gente dar glória a Deus por Ele ter nos chamado, nos escolhido e ter sido um chamado eficaz em nosso coração pedrificado pelo pecado. É conhecer o amor de Cristo. Isso excede todo o entendimento.
Não é algo que a gente vai poder, eu conheço todo o amor de Cristo. Não, a gente conhece parte desse amor. E parte desse amor já é suficiente para a gente se apegar a esse amor e glorificar a Deus de joelhos, se for preciso. De joelhos, agradecendo isso. Essa pequena amostra já é o suficiente para nós, como limitados no entendimento espiritualmente aqui nessa terra. Um dia nós seremos iluminados totalmente e nós vamos conhecer todas as coisas, assim como Ele nos conhece hoje. Eu queria agora sim conhecer o amor de Cristo e para um texto que eu particularmente gosto muito de ler, porque é um texto que me ajuda muito e fala muito comigo. Romanos 8, 35 até o 39. A gente poderia ler até do 31, mas não vou estender. Do 35, que começa a falar literalmente do amor, até o 39. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo uma igreja agora diferente, a igreja de Roma, ele diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Uma indagação de Paulo. Será a tribulação ou angústia ou a perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Não por meio da nossa capacidade, da nossa forma de agir, do nosso ser. Não, é por meio dele que nós somos mais que vencedores. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, e nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja que Paulo diz à igreja de Roma: nada pode nos separar desse amor dele. Não por causa nossa, mas por causa do amor dele. E nós muitas das vezes, nós esquecemos de falar que tu é amado de Deus. Não porque tu é bonzinho, mas porque Ele te amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nada pode separar o amor de Deus para com seus eleitos. Paulo vai dizer que não é fome, não é espada, não é nudez, não é frio, não é absolutamente nada. Nem principados e potestades, nem Satanás pode. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Por meio da sua morte naquela cruz, na sua ressurreição. Nada pode separar, Paulo está dizendo. Então quem conhece o amor de Cristo, quem pode conhecer um pouquinho desse amor, a gente pode provar isso, por isso que Paulo está dizendo. A gente pode provar desse amor, saber que a gente foi justificado, regenerado, que a gente vai ter uma vida eterna junto com Ele. Note o nível da oração de Paulo. Note o nível da carga teológica que está nessa oração. E Paulo está falando em nome da igreja. Volto a lembrar. Nós não oramos muitas vezes assim por nós mesmos. Nós não temos capacidade de orar assim por nós mesmos. Paulo está dizendo: eu estou orando em nome de todos os santos, tanto na terra como nos céus. Eu estou orando em nome deles, Pai. Note o que Paulo está fazendo. E em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Muitas das vezes nós achamos que nós somos vencedores porque nós temos uma vida farta. Nós olhamos assim: graças a Deus que eu sou um vencedor porque eu tenho um bom emprego, um bom carro, uma boa casa. Não. Eu sou mais que vencedor porque eu entendi o amor de Cristo, a cruz. É por isso que eu sou mais que vencedor. Embora eu não entenda a plenitude disso aqui. Mas Ele me amou. E é por isso que eu sou mais que vencedor. É por isso que eu venço. Por quê? Porque eu venci o meu pecado por causa do poder dele em mim. Eu venci as hostes malignas na cruz por causa do sacrifício dele. É por isso que eu sou mais que vencedor. Não é porque eu tenho uma vida terrena confortável. Não é por isso. Não é. Depois Paulo vai dizer no verso, depois dele explicar o amor no 19, ele vai falar no 20. Ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do quanto pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ora, Ele é poderoso para fazer mais. Ele é poderoso para fazer mais do que nós pedimos. Paulo reconhecia a soberania de Deus e sabia que Deus é ilimitado nas suas faculdades. Ele tinha capacidade de orar sabendo que de tudo quanto mais que ele pedisse ou do que ele pensasse, Deus pode fazer. E note o final do verso 20, olha o que Paulo diz: conforme o seu poder que opera em nós. Nós vivemos um tempo em que a teologia ela não é mais teocêntrica, mas é antropocêntrica. O homem é colocado no centro, o homem é o super capaz de fazer todas as coisas. Paulo está orando aqui dizendo que, conforme o poder de Deus que opera em nós, Deus pode fazer infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente pode até imaginar. Imagine uma vida eterna na glória com Cristo. Cristo vai fazer mais por nós. Porque a nossa imaginação, nosso entendimento aqui não consegue ainda contemplar toda a riqueza daquela glória que nós teremos um dia com Ele. Paulo está dizendo e sabendo, reconhecendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais pelos seus. Paulo está dizendo que isso é Deus que opera em nós. Essa imaginação, isso que a gente entende, é Deus operando em nós. Aquilo que você faz para Deus, você não faz porque você é bonzinho, porque você é muito capaz de fazer. Não, é Deus operando em nós. Filipenses 2,13 é uma palavra que, quando eu li a primeira vez, primeiro me chocou e depois me fez eu entender a soberania de Deus. Filipenses 2, do 12 ao 13, do versículo 2 vai dizer assim: desenvolvei com tremor e tremor a vossa salvação. Olha aí Deus, Paulo ensinando aos filipenses, dizendo o seguinte: olha, desenvolvam aquilo, desenvolve a vossa salvação com tremor e tremor. E no verso 13 Paulo vai dizer: porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, desenvolvam, porque é Ele que faz. Tem muita das pessoas que pegam a sua teologia e colocam: não, está aqui a responsabilidade do homem, o homem tem que fazer. Pegam só o verso 12. Desenvolvam a vossa salvação com tremor e tremor. Mas se esquece do verso 13. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, você é responsável e Deus é soberano pelo que você faz. Como eu concilio isso? Não sei. E não estou aqui para conciliar os mistérios de Deus. Eu não tenho a presunção de querer explicar a Deus como muitos querem por aí. Ah não, Deus é assim, ó. Tu fez isso? Não, tu fez pelo teu esforço, tu é um cara de Deus mesmo, Deus te concedeu isso. Não, Deus fez isso. Não foi só concessão. Ele dá e faz. Deus não faz 50% da obra, Ele faz 100%. E Paulo está dizendo aqui que Ele é infinitamente mais poderoso do que a gente pode imaginar. E Ele diz ainda que Ele faz conforme o seu poder que opera em nós. É o poder dele que faz a gente fazer. Tu faz? Sim, eu faço. Mas não é por causa tua, é por causa dele. Por causa do poder dele. Por causa da eficácia dele. Por causa do Espírito dele que te move a fazer. 1 Coríntios 2,9 é um texto que eu acho que Paulo explica bem isso. 1 Coríntios 2,9. Paulo vai falar está falando, sobre a verdadeira sabedoria do ensino do Espírito Santo. E olha que Paulo diz no verso 9: mas como está escrito, a gente pode pegar até o 8, sabedoria que nenhum dos poderosos desses séculos conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo vai dizer que está escrito que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, nem que jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É por isso que Paulo diz aqui em
e na igreja de Éfeso, aos Efésios 2, 20, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Por quê? Porque isso não penetrou no coração humano. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, que Deus tem preparado para nós. Amém? Verso 21. A Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O final da oração de Paulo. Paulo está dizendo, por tudo isso que eu falei, por tudo isso que eu ensinei, por isso que eu estou orando, a Ele seja a glória. A glória não é para o homem, a glória não é para o pregador do Evangelho, a glória não é para o que está orando por você nesse momento, não. A glória seja para Ele. Na igreja em Cristo Jesus, ou seja, eu estou orando pela igreja, sobre a igreja, para a igreja, e isto é em Cristo Jesus. Não é no meu poder, não é na minha fala, não é na minha sapiência teológica, não. Isto é em Cristo. Por todas as gerações, Paulo está orando e dizendo, olha, por todas as gerações que estão, que virão, que há de vir sobre a terra, por aquelas que passaram, por essas que estão presentes, por aquelas que hão de vir, para todos os que creram em Cristo Jesus, para os que creram antes do Messias vir, para os que creem depois de que o Messias já veio e fez a sua obra na cruz. Paulo está orando por esse. Para todo o sempre também Paulo está orando, e ele termina dizendo amém, assim seja. Note que Paulo está orando e olha o que Paulo está ensinando. Paulo termina a oração dele rendendo graças. Louvor ao Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas e Cristo Jesus, por meio do poder do Espírito. Então é assim que Paulo termina o seu ensino, os 3 primeiros ensinos teológicos da carta aos Efésios. Orando. Paulo começa orando. Lá em Efésios 1, do 15 ao 23, Paulo começa uma oração. Logo no comecinho. E ele termina o capítulo 3 orando, ensinando teologia, e a mais pura teologia. Eu me atrevo a dizer que essa carta aos Efésios, depois de Romanos, é a segunda carta, vamos dizer assim, com um tratado teológico, uma teologia sistemática de Paulo. Depois de Romanos, eu acho que Efésios é o que mais Paulo ensina sobre as coisas de Deus à igreja. E ele faz isso orando. Porque ele sabe que Deus é muito mais poderoso do que a gente imagina. A gente limita muito Deus. A gente se pega numa bolha. E a gente esquece que Deus é o Todo-Poderoso, é todo soberano e faz todas as coisas conforme a sua vontade. Para terminar o capítulo 3, então, daqui do verso 14 ao verso 21, eu consegui tirar 3 aplicações, tá, do texto. A primeira aplicação: Paulo não se cansa de orar pela igreja. É a primeira aplicação. Paulo cria na soberania, ensinava a soberania e ele orava dentro desta soberania. Paulo reconhecia que Deus fazia todas as coisas, que o crente fazia as coisas para Deus, mas essa operação era mediante o Espírito, não era porque o crente fazia sozinho. Você faz, mas faz porque Deus opera em ti, senão tu não faz. E Paulo está orando uma segunda vez. O tema da mensagem é uma segunda oração teológica. Então, Paulo não se cansa de orar pela igreja. Não é porque Deus é soberano que nós, vamos ficar aqui sentado aqui e Deus vai fazer todas as coisas. Ele vai fazer querendo, tu orando ou não. O problema é se tu é crente verdadeiramente, tu vai orar. Essa é a verdade. E tu não vai questionar Deus. Deus, por que eu oro se tu é soberano? Não interessa, Paulo está fazendo aqui. Ou vai dizer que Paulo não cria na soberania de Deus? Ou vai dizer que Paulo não ensinou a soberania de Deus? Então a primeira aplicação é: Paulo não cansa de orar pela igreja. Em 3 capítulos ele ora 2 vezes, ensinando teologia. Segunda aplicação: Paulo ora e pede para que a igreja seja fortalecida no interior. Paulo sabe que a igreja de Cristo, ela é de Cristo, mas ele pede para que a igreja continue sendo fortalecida pelo poder de Deus mediante o Espírito no homem interior. Paulo sabe que a igreja é composta de seres humanos pecadores, depravados, que embora tenham sido regenerados, eles pecam ainda, e por isso eles necessitam diariamente da graça de Deus, do favor de Deus sobre eles. É por isso que Paulo está orando, e é por isso que Paulo diz que eles sejam fortalecidos no homem interior pelo Espírito. É a segunda aplicação que eu tiro daqui.
E a terceira e a última, para nós fechar o capítulo 3, é que nós necessitamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Embora a gente não tenha total plenitude desse entendimento, que a gente venha saber. Isso Paulo diz lá no verso 18 e 19. Então, meus amados, como é que é o sentimento depois de entender essas coisas que Paulo ensina? Nós necessitamos entender o comprimento, a altura, a profundidade, a largura desse amor de Cristo para conosco, nos elegendo, nos trazendo à sua santa igreja, nos colocando com pessoas de todas as nações no mesmo corpo, num novo homem, num só espírito, em um só batismo, em um só corpo. Isso daí é a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo em nós. E eu dou graças a Deus porque nós estamos dentro dessa largura, comprimento, altura e profundidade de Cristo. Embora nós não mereçamos, embora nós sejamos pecadores, depravados, Ele nos amou. Por isso que nós o amamos. Amém? Pai Santo, muito obrigado, Pai, por mais uma vez termos a oportunidade, Pai, de entender a Tua Sagrada Escritura. Pai, eu peço a Ti, Pai, em nome da Igreja de Deus, Pai, assim como Paulo fez, Pai, que Tu dê a se conhecer, Pai, a cada um, Pai. Pai, abençoa quem vai ouvir, Pai, essas minhas palavras, as Tuas palavras, Pai, por meio da internet. Pai, que Tu venha se mostrar poderoso, Pai, a eles. Que Tu venha, Pai, nos mostrar o quão poderoso Tu é, Pai, porque Tu é muito maior do que a nossa imaginação, a nossa compreensão pode captar, Pai. Reconhecemos a nossa limitação, Pai. Nos colocamos de joelho, Pai. Não como uma expressão física, mas sim, Pai, uma expressão de temor e tremor à Tua soberania, ao Teu governo, à Tua grandeza, Pai, à Tua infinitude, Pai. Tu és infinito em tudo, Pai. Nós não sabemos nem como mensurar. E não existe palavras no dialeto, no dicionário humano, Pai, para descrever a Tua grandeza. Por isso nós Te glorificamos, Pai. Pedimos, Pai, que Tu levantem homens, Pai, no meio desse Brasil, que preguem a Tua palavra de uma forma expositiva, Pai. Que levem esta Tua palavra, Pai, aos quatro cantos desse Brasil, Pai. Porque Tu é Rei e soberano sobre todas as nações, Pai. Tu detém, Pai, o cetro do poder e Tu rege as nações conforme lhe apraz, Pai. Por isso nós Te pedimos e por isso nós Te agradecemos da obra do Teu Filho naquela cruz para nos salvar, Pai. Tudo isso nós pedimos, agradecemos, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio do poder do Teu Espírito. Amém, Senhor. Bom, domingo que vem nós vamos tratar sobre a unidade da igreja. Depois de Paulo ensinar sobre essas aplicações, sobre essa teologia do capítulo 1, 2 e 3, Paulo vai falar sobre a unidade. Aqui começa os ensinamentos práticos. Então falaremos sobre a unidade da igreja, domingo que vem. Amém?